Você já pode ter passado por Itaguajé diversas vezes, mas talvez você não conheça a rica e grandiosa história da redução jesuítica de Nossa Senhora de Loreto, que ocorreu aqui em Itaguajé, no período de 1610 a 1631. Quando o assunto é reduções jesuíticas espanholas no Brasil, geralmente se pensa logo no Rio Grande do Sul, os 7 povos das missões. Contudo, muitos esquecem que tudo começou aqui em Itaguajé, estado do Paraná. Esse documentário vai lhe contar um pouco dessa história. Por aqui caminharam os padres Simão Maceta, José Cataldino, padre Antônio Ruiz de Montoya e tantos outros padres da Companhia de Jesus, a Estrada das Missões. Foi aqui, nesse pequeno porto, no rio Paranapanema, município de Itaguajé, que em meados de junho de 1610 chegaram os padres jesuítas da Companhia de Jesus, padre Simão Maceta e padre José Cataldino, para construir, em terras paranaenses, a primeira redução jesuítica espanhola do Brasil, a redução jesuítica de Nossa Senhora de Loreto. Do outro lado da margem do Paranapanema está o estado de São Paulo, município de Sandovalina. A leste está a usina hidrelétrica de Taquarussu e a oeste está a foz do Rio Pirapó e o município de Jardim Olinda, Paraná. Quando os jesuítas chegaram aqui em Itaguajé, fazia apenas 110 anos que o Brasil tinha sido descoberto por Pedro Álvares Cabral. O padre José Cataldino, que era um ótimo violonista, relata em suas cartas que quando eles aqui chegaram, aqui em Itaguajé, nas nossas terras, os guaranis ficaram muito admirados quando ele tirou seu violino e tocou. O padre Montoya, em seu livro Conquista Espiritual, narra muito bem a chegada dos padres Maceta e Cataldino aqui em Itaguajé. Os padres da Companhia de Jesus registram em suas cartas e livros que quando eles aqui chegaram no Paranapanema, encontraram cerca de 25 aldeias dos índios guaranis. A literatura registra também que, próximo à foz do rio Pirapó, passava um dos ramais do famoso caminho do Peabiru, caminho este aberto pelos pés do Pai Zumé, isto segundo os guaranis. A teoria do Pai Zumé era muito forte entre os guaranis. Eles tratavam muito bem os jesuítas. O Pai Zumé, ao qual eles falavam, trata-se de São Tomé, o apóstolo de Cristo. O padre Antônio Ruiz de Montoya registra muito bem, no seu livro Conquista Espiritual, sobre a chegada dos jesuítas nas aldeias guaranis que existiam aqui em Itaguajé. Com mostras extraordinárias de amor, com danças e folguedos ou regozijos, coisas que até ali não tinham experimentado. Saíam as mulheres a nosso encontro para recepcionar-nos, trazendo seus filhinhos nos braços, o que era sinal muito certo de paz e amor. Estranhando nós um acolhimento tão fora do comum, disseram-nos que, por tradição antiquíssima,
e recebida de seus antepassados, sustentavam que, quando São Tomé, a quem chamam de Pai Zumé, fez sua passagem por essas terras, disse-lhes essas palavras: a doutrina que eu agora vos prego, perdê-la-eis com o tempo. Mas quando depois de muitos tempos vierem uns sacerdotes sucessores meus, que trouxerem cruzes como eu trago, ouvirão os vossos descendentes essa mesma doutrina. A redução de Nossa Senhora de Loreto, aqui em Itaguajé, ela não foi construída aqui no Pontal do Pirapó, logo acima ali da Foz do Pirapó, por acaso. Acontece que essa região já vinha sendo habitado por seres do período pré-cerâmico há milhares de anos, há pelo menos 7.000 anos. Né? Então a gente tem vestígios encontrados aqui nessa região da tradição Umbu, tradição Bituruna e tradição Humaitá. Então não foi à toa que os padres da Companhia de Jesus entenderam por bem construir nesse local a redução de Nossa Senhora de Loreto, onde, na ocasião, havia grande quantidade de tribos indígenas da etnia Guarani. Foi então nessas terras do Paraná, município de Itaguajé, que os padres da Companhia de Jesus, em 1610, deram início à construção da primeira redução jesuítica espanhola no Brasil. E aqui também construíram a primeira igreja do Brasil dedicada a Nossa Senhora de Loreto. Os padres Simão Maceta e José Cataldino chegaram aqui em Itaguajé e passaram a morar com os guaranis que aqui residiam. E logo providenciaram uma igrejinha, uma capela. Eles dedicaram essa igrejinha a Nossa Senhora de Loreto, em homenagem a Santo Inácio de Loyola, que foi o fundador da Ordem dos Jesuítas e era devoto de Nossa Senhora de Loreto. 2 anos depois é que chegou aqui o padre Antônio Ruiz de Montoya, peruano. E ele foi um grande protagonista aqui, não só na nossa região de Itaguajé, mas como em toda a região do Guairá, que cobria quase todo o estado do Paraná. Com a chegada do padre Montoya aqui em Loreto, Itaguajé, eles iniciaram então, o padre Montoya, o Simão Maceta, o José Cataldino, iniciaram a construção de uma grande igreja dedicada a Nossa Senhora de Loreto, e essa igreja ficava bem aqui onde nós estamos. Media 20 metros de comprimento por 14 de largura, era em taipa de pilão. Era no mesmo modelo da igreja lá de São Miguel das Missões, só que lá a construção foi de pedra, de tijolos, por isso grande parte resiste até os dias de hoje. A igreja que existia aqui em Loreto, que resta dela nos dias de hoje, é este morro aqui atrás, que apesar de mais de 400 anos, apesar de toda chuva, todo sol, vento, ele ainda resiste como testemunha, talvez, ocular dos fatos. A igreja de Nossa Senhora de Loreto tinha a sua frente voltada para o sul. Do lado oeste da igreja ficava a casa dos padres, o colégio, as oficinas, o centro de saúde. Do lado leste da igreja ficava o Cotiguaçu. Cotiguaçu é a casa onde a comunidade amparava as suas viúvas e os seus órfãos. É isto mesmo, tá? Em Loreto, já em 1612, 1613, a comunidade amparava as viúvas e os órfãos. E logo para a esquerda existia então o cemitério. É bom lembrar que aqui em Loreto faleceram e estão sepultados 2 padres. O padre Marcos Marim, apenas 24 anos de idade, e também o padre João Vazeu, que era exímio músico, era o responsável pelo ensino da música aqui em Loreto e também coordenava o coral
aqui de Loreto. A igreja de Loreto, conforme eu já disse, era voltada para o sul, tinha sua frente para o sul. E na frente da igreja existia a praça. Em cada canto da praça tinha uma cruz missioneira. Em volta da praça tinham as ruas, que mediam cerca de 11 metros de largura, e tinham as casas das famílias guaranis. Casas essas que tinham até seus quintais, onde eles criavam seus animais de estimação. Para você ter uma ideia, a grandiosidade que era a redução de Nossa Senhora de Loreto, aqui em Itaguajé. Segundo o padre Montoya, a escola de Loreto estudavam 500 alunos. As meninas estudavam separados dos meninos. Eles aprendiam a ler, escrever, aprendiam artes, música. E na época, eles tinham um coral e apresentaram até em Buenos Aires, na Argentina. Na redução de Loreto, existia uma igreja muito bonita, considerada as mais bonitas de toda a redução. E nessa igreja fazia a festa de Loreto, homenageando a Nossa Senhora de Loreto no dia 10 de dezembro. Nessa redução de Itaguajé, fazia essa festa muito participativa entre o jesuíta e entre os povos indígenas. Vinha os povos indígenas das reduções também de Santo Inácio participar, e essa festa acontecia com procissões, ruas enfeitadas, troca de presente entre as duas reduções Santo Inácio, na cidade de Santo Inácio, e reduções de Loreto, na cidade de Itaguajé. Enfim, era uma verdadeira alegria o encontro entre os povos, o encontro entre as tribos e festejar os seus padroeiros, principalmente Nossa Senhora de Loreto. O padre Montoya, em suas cartas e livros, narrava que aqui em Loreto plantava-se a mandioca, a erva mate, o trigo, cultivava também várias espécies de frutas, criava-se gado, criava ovelhas, porcos, entre outros. As plantações, por ser uma terra muito fértil aqui de Loreto, às vezes era até exportada, às vezes doada também para as outras reduções. Das 13 reduções jesuíticas construídas no Paraná, a de Nossa Senhora de Loreto, aqui em Itaguajé, foi a primeira e era considerada a capital. Aqui em Itaguajé, na redução de Loreto, entre os anos de 1613, 1630, 31, por aí, o padre Antônio Ruiz de Montoya escreveu esse livro, Tesouro de la Língua Guarani, um dicionário que facilitou e muito a comunicação com os indígenas. Nós defendemos que esse foi o primeiro livro escrito no Brasil e, quem sabe, das Américas. Esse livro, ele foi muito importante e muito utilizado na comunicação com os guaranis. Infelizmente, no final de 1631, a redução de Loreto teve que ser abandonada pelos jesuítas e guaranis que aqui habitavam. Os bandeirantes paulistas, especialmente Raposo Tavares e Manuel Preto, com o objetivo de prender os indígenas para fazê-los trabalhar como escravos nas fazendas de São Paulo, vinham destruindo todas as reduções que existiam na região, que hoje é o nosso estado do Paraná. Das 13 reduções construídas aqui no Paraná, só restaram Loreto e Santo Inácio. E, por ocasião da invasão dos bandeirantes aqui no Guairá, grande número de índios fugiram e vieram se refugiar aqui, de onde foi feita então a grande fuga, o grande êxodo Guarani a partir de Loreto. Foi então que em 1631, os padres da Companhia de Jesus resolveram abandonar Loreto e Santo Inácio. O padre Montoya narra em seu livro Conquista Espiritual o dia da partida deles. Ele diz: parecia o dia do juízo final. Em pouco tempo, mais de 700 balsas e inumeráveis canoas foram preparadas, que até os ossos dos padres que estavam sepultados em Santo Inácio e Loreto foram exumados. Os sinos das igrejas foram retirados. Mais de 12 mil índios
e apenas 7 padres desceram o Paranapanema e o Paraná. Chegando no Salto das Sete Quedas, mais de 2.000 índios morreram afogados. Tantos outros morreram de fome e doença até chegarem no Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina, onde novamente Loreto, Santo Inácio e todas as demais reduções foram reconstruídas, formando o que hoje nós conhecemos como os 7 povos das missões. Itaguajé tem 36 sítios arqueológicos, nunca ou muito pouco pesquisados. Por exemplo, um fica na Água Grande, outro na Água do Jaú e um outro na Água da Grota Funda. Então eu achava aqueles pedaços daquela... Ele fazia, né? Aquelas panelas que eles cozinhavam. Tinha uma delas que eu achava até o jeito da tampa, assim, de tampar, assim, tudo. Mas com o tempo que eu ia trabalhando, mexendo com o trator, todo ano mexia, né? Naquele terreno lá e fazia. Aí é que ia misturando, e cada vez ficou naqueles pedaços menores, né? Meu pai mesmo falava tudo, que era de índio, tudo, que ele era vivo esse tempo, né? Durante o tempo que nós trabalhávamos na agricultura, durante a gradagem da terra, nós encontrávamos bastante artefatos indígenas. E esses artefatos muitas vezes eram destruídos pelos próprios agricultores por não saber da história. A terra era queimada onde residia ali os índios, onde tinha as aldeias. E durante essa gradagem da terra, nós encontrávamos bastante artefato. Inclusive, um dos artefatos mais importantes que nós encontramos intacto está aqui essa machadinha. Entre essa tem outras machadinhas de outro tipo, maiores também. O que contava a lenda na época, que essa machadinha era um raio que caía, após 7 anos ela estava na superfície e novamente caía-se um raio. Para quebrar o encanto, nós pegávamos essa machadinha e jogava dentro do rio Pirapó, Água do Jaú, enfim, para que pudesse quebrar esse encanto. Então é essa machadinha que era usada e muitas vezes as pessoas ficavam com medo de novamente cair um raio. Lá na Grota Funda, quando nós trabalhávamos, eu, meu pai e alguns outros amigos, tombando terra, muitas vezes nós encontramos vasos, potes que pertenciam aos índios, né? Também machadinha, né? Alguns objetos que eram dos índios. Aqui são peças indígenas coletadas na comunidade de Itaguajé. Uma panela guarani, do tempo da redução de Loreto, pedaços de telhas das casas da redução também, tijolo, possivelmente do piso da igreja de Loreto, e peças de pedra, talvez de milhares de anos, um socador, uma machadinha, e tem muito mais por aí na comunidade. Trabalhava por dia com carpino, hortelã, carpino e café. Aí o japonês chamou nós para ir na beira do Panema para plantar hortelã. Chegamos lá e encontramos uma espécie de uma cidade. Era uma cidade que diz que era do jesuíta. Lá tinha o morro da igreja pronto, a rua todinha tinha paredes altas, nós metíamos enxada e roubamos todinho para plantar hortelã para o japonês. Isso foi num ano que nem me lembro mais. Até bem pouco tempo, era possível ver aqui nesse local os restos do forno de queimar cerâmica, tijolo, isso do tempo da redução jesuítica de Nossa Senhora de Loreto. Os padres, os guaranis, utilizavam aqui o forno aqui existente para queima de cerâmica e tijolos, como ainda é possível ver alguns restos
de tijolos fabricado pelos padres, pelos guaranis, aqui na construção de Loreto. Meu pai, quando chegou aqui, era tudo mata, mas não tinha... Era praticamente só o localzinho dos ranchos que tinha... Que era derrubado, o resto era tudo mato. E tinha muita onça, e não tinha quase lavoura assim, de lavoura assim, de mantimento, não tinha. Aqui em Itaguajé tinha muito índio ainda, tinha muito índio, ainda tinha bastante, muito ainda. Depois foi acabando, de pouco a pouco, acabando. Para andar, a gente andava nas trilhas, na beira do rio, e ia para Santo Inácio, ele ia a cavalo, mas ia por meio das matas. Esse caminho que meu pai usava era dos jesuítas, era dos índios, que eles navegavam por essa parte, e que passavam aqui, nas casas aqui, que hoje é Itaguajé. Quando os jesuítas foram embora, nem todos os índios conseguiram acompanhá-los. Muitos ficaram para trás, embrenhados nas matas, fugindo dos bandeirantes. A nossa mãe, ela é sim indígena, e nós também somos indígenas. Alguns irmãos aqui, amigos, parceiros, falavam que nós somos japoneses, e chamam nós de japoneses, ou até mesmo de chileno, mas nós não somos chilenos, nós somos descendentes de Guarani, vindo da nossa mãe, aqui na cidade de Itaguajé, onde tudo começou na mata. Embora a história da redução jesuítica de Nossa Senhora de Loreto tenha ficado esquecida por muitos e muitos anos, em 2010, por ocasião das comemorações dos 400 anos de Loreto, a Prefeitura Municipal de Itaguajé iniciou um trabalho de resgate dos fatos históricos aqui ocorridos. Em 2007, o saudoso bispo de Apucarana, Dom Luiz Vicêncio Bernetti, que era profundo conhecedor da história das reduções, trouxe do Santuário de Loreto, na Itália, essa imagem magnífica de Nossa Senhora de Loreto e doou para a nossa paróquia aqui de Itaguajé, paróquia Nossa Senhora Aparecida. Em 2010, em comemoração aos 400 anos de Loreto, a imagem foi entronizada aqui em nossa paróquia pelo bispo Dom Celso Antônio Martiori. Também em comemoração aos 400 anos de Loreto, foi lançado o livro maravilhoso de Nossa Senhora de Loreto, 400 exemplares apenas. Confeccionados também 400 pratos decorados com o tema de Loreto. Você está ouvindo a ZYM, canal 200, Rádio Loreto FM 87,9 MHz. Estúdio localizado na Rua Rio de Janeiro, 683, www.loretofm.com, Itaguajé, Paraná. Com o surgimento da Rádio Loreto FM em 2006, as comemorações dos 400 anos da redução de Loreto em 2010 motivou para que em 2017 a Prefeitura Municipal idealizasse e construísse 4 totens, um em cada entrada da nossa cidade, com o objetivo de resgatar e valorizar a linda história da redução de Loreto. Foi colocada uma cruz missioneira, uma imagem de Nossa Senhora de Loreto no local da redução. E realizado o calçamento da estrada que liga até lá. Também foi criado um mascote referente à história de Loreto, editado uma revista em quadrinhos, para que nossos estudantes conheçam a grandiosa e bela história de nossa cidade. Tem muito mais a ser feito, como, por exemplo, o portal principal da cidade que será construído próximo ao local da redução. Em 2021, realizamos a primeira caminhada de Loreto, que aconteceu no dia 10 de dezembro. Os caminhantes percorreram 13 quilômetros, saindo em frente à igreja Nossa Senhora Aparecida, padroeira da cidade de Itaguajé, e foram até
as ruínas de Loreto. Já no ano de 2022, 412 anos depois, acontecia nova missa nas terras de Itaguajé, nas reduções de Loreto. Estamos cada vez mais valorizando e resgatando as nossas memórias históricas. Também, todo dia 10 de cada mês, nós da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Itaguajé celebramos uma Santa Missa dedicada a Nossa Senhora de Loreto. E ainda hoje, após 414 anos, a história da redução jesuítica de Nossa Senhora de Loreto continua presente, viva, produzindo frutos e devoções na comunidade itaguajeense. Nós estamos indo na ruína do Loreto, pagar uma graça alcançada. Nós viemos aqui visitar as ruínas de Loreto e é costume trazer uma pedra, colocar aqui na cruz missionária como devoção, como fé. E porque a casa de Nossa Senhora de Loreto era feita de pedra, então as pedras estão lá na casa dela. Mas só que a gente tem esse costume de trazer como devoção, como agradecimento por graças recebidas. Cabe aqui uma reflexão. Há 414 anos, os jesuítas e os guaranis, com os recursos que tinham na época, foram capazes de construírem Loreto em toda a sua beleza e grandeza. E hoje, 2024, será que, pelo menos, seríamos capazes de reconstruirmos a igreja dedicada a Nossa Senhora de Loreto que aqui existia?